SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. Um makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes makerspaces. O Conexão Maker chegou em Pinheiros, um dos bairros mais verdes de São Paulo. Além dos parques e praças, é aqui que ficam boa parte dos empreendimentos descolados da cidade. Hoje a gente vai conhecer o Makerspace do Lilo Zone, o espaço que abriga esse episódio. Vamos lá? Oi, Lina. Oi, Nepô. Tudo bem? E aí? Ficou lindo aqui o espaço, né? Aqui a gente está no Makerspace, que é um dos espaços aqui da casa, onde a gente faz milhares dessas prototipagens rápidas, né? E aí as pessoas têm feito o quê com toda essa infraestrutura por aqui? Então a gente tem um projeto muito legal que chama Ocupação, que aí são outros parceiros que não têm essa mesma infraestrutura e que podem, no caso, alugar a casa e propor um projeto. Seja, no caso, instalações artísticas, sejam projetos de inovação para empresas. Aí a gente tem várias possibilidades, né? O primeiro projeto que participa desse episódio é o Agiliza Lab, que faz oficinas de reparos residenciais para mulheres. Vamos conhecer o trabalho delas? Tem algumas tomadas que o parafuso gasta um pouquinho, sabe? E aí a hora que elas vão apertar, ele roda em falso. Eu sou Mariana Prado, tenho 33 anos, sou formada em turismo. Eu sou Mariana Pavan, eu sou formada em engenharia florestal e hoje trabalho no Agiliza Lab. O Agiliza nasceu oficialmente em junho de 2017, a gente tem quase 2 anos. Eu sempre trabalhei em coisas muito legais, com propósito, coisas que eu gostava bastante, mas eu sentia muita falta de fazer coisas com as mãos e de ter uma ação mais prática mesmo. Usar furadeira, fazer pequenos concertos em casa. E eu morei em república, morei fora, morei com muitas amigas e via que esse é um conhecimento que era muito pouco passado para as mulheres. E aí eu fui ver se tinha algum lugar que ensinava. E não tinha. Eu falei, pô, tem alguma coisa aqui, né? E montei uma primeira versão desse curso. Falei, pô, vou testar com as amigas o primeiro, né? Eu fiz a turma 1, que era a turma teste das amigas. Falei, Mari, quero entrar nessa, me coloca aí de qualquer coisa, vou carregar suas caixas, vou fazer o que precisar. E aí, desde então, a gente tá fazendo todas as turmas juntas, eu como monitora, como produção, braço direito, braço esquerdo. No curso a gente tenta sempre reproduzir lá as condições que as alunas vão encontrar em casa, para que elas consigam depois reproduzir isso em casa. Então esse diagrama ele simula uma instalação elétrica de casa. Então o disjuntor, que estaria lá no seu quadro de disjuntor, um circuito de tomada, um circuito de iluminação. Mas a gente sente que ele fica tudo muito compacto, né? Então como que a gente consegue criar um formato que consiga reproduzir melhor a casa? Porque na sua casa o seu quadro de disjuntor tá longe da tomada que tá no quarto. Então, sei lá, pensar em algum outro formato, alguma outra cara para esse diagrama que dê uma ideia mais de como que isso funciona na prática na minha casa. O desafio das Marianas é tentar reproduzir a estrutura interna das paredes de uma casa, para que o conceito de circuito elétrico seja visualizado e compreendido pelas alunas. O outro projeto que participa desse episódio é o Mobiliário Nômade, que é uma linha de móveis modulares para mulheres ocuparem o espaço público. Se liga no trabalho delas. Um exemplo que eu desenvolvi é essa banquetinha com encaixe. E aí a pessoa pode carregar, né, e mover a peça. E aí dentro dessa perspectiva também tem esse banco mais alto, que foi feito para um café. Essas são as duas referências que a gente tem de sistema de montagem, né, com uma facilidade de levar e ocupar espaços. E a ideia é transpor esse mesmo raciocínio para o projeto da mesa de vocês. Meu nome é Fernanda Tosta, eu tenho 30 anos e sou designer de produto e instrutora de marcenaria. Meu nome é Nayê, tenho 26 anos e trabalho com madeira. O nome do projeto é Mobiliário Nômade. O nomadismo ele vem com essa ideia de você ocupar de uma maneira efêmera. Então, assim, as soluções são muito simples. A ideia de carregar o essencial é uma das premissas. Como projeto para a gente desenvolver, para atender a necessidade da Nayê e que contempla essa pesquisa do mobiliário nômade, a gente
tem a proposta de fazer uma mesa que tenha como a premissa principal essa liberdade de deslocamento, de mobilidade e de fazer com que as pessoas consigam carregar, né, com elas com mais facilidade, seus produtos e a própria mesa expositora. O Tauba é um projeto de reaproveitamento de madeira. Qualquer lugar que a gente consegue encontrar madeira, a gente vai atrás e cria vários produtos, desde joias até móveis. E a gente que tem que ir vender na rua, e chuva, sol, tudo isso. E mais ou menos quanto tempo vocês ficam em exposição nos espaços onde vocês vão comercializar? 10 horas, mais ou menos. A gente chega umas 8 da manhã e fica até acabar a luz do dia. Talvez fosse legal uma caixa que desse para colocar os produtos dentro. Talvez abrir gavetas, rodinhas seria legal para transportar, para se locomover. Essa parceria com a Naie vai ser muito interessante porque cada vez mais pessoas querem desenvolver esses produtos, comercializar em espaços abertos e produzir eles em casa de uma maneira profissional. A gente vai no final disponibilizar essa mesa como um manual para as pessoas poderem acessar isso e reproduzirem usando os recursos que elas tiverem disponíveis. Fernanda e Naie fizeram uma parceria para desenvolverem juntas uma mesa leve e prática, que poderá ser usada como expositor de produtos ou a base de projetos que acontecem nas ruas. E aí, meninas? Tudo bem? bom? Tudo bem. Bem-vindas! Obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui hoje, essa junção aqui muito incrível. E explicando um pouco para vocês, a ideia do programa é criar um espaço de colaboração para que a gente avance nos dois ao longo dos próximos dias. Bom, pra gente não perder muito tempo falando e já colocar a mão na massa, vamos trabalhar? Esse aqui é o protótipo da mesa. Foi pensada a partir da conversa que a gente fez com a Naie, né, naquele nosso primeiro encontro. A gente pensou em algum espaço para eu guardar algumas coisas. Não precisaria ser tudo, mas o que dá para eu guardar na mesa já facilitaria bastante. Questão de praticidade, de ser fácil de montar, desmontar, levar. Você Basicamente monta isso. ela e coloca seus produtos aqui. Isso. E aí, a partir disso que ela falou, comecei a visualizar algumas opções. A estrutura dobrável, uma área disponível para armazenar. Uma das coisas que a Naie falou que me chamou muita atenção é que o tempo de exposição que eles ficam, às vezes, nos lugares, chegando ao horário da noite, e às vezes não tem iluminação, as estruturas oferecidas nos espaços, ou se a pessoa tá ou na rua. Então, é uma coisa que essa mesa ainda não contempla. Tem muitas questões ainda para ser elaboradas. E acho que um ponto que a Naie trouxe bem é a praticidade. Então eu queria ver como que ela abre, como que monta, desmonta. Isso aqui funciona, tá vendo, como se fosse um carrinho de mão. A gente vai ter aqui as rodinhas e agora vamos ver a montagem dela, né? Ainda tá provisória nesse sistema. Vamos pensar em algo para ficar mais ágil, para facilitar ele de prender. E aí, o que vocês acham que dá pra gente acrescentar para ela ficar mais interessante ainda? Pode pensar também a questão da iluminação. Não sei se ela vem por dentro, uma fita de LED aqui em volta ou alguma coisa que seja a bateria. Nosso desafio vai ser como fazer uma parte elétrica que consiga iluminar essa mesa sem comprometer a beleza e sem comprometer a funcionalidade da peça. Acho que a gente poderia finalizar a mesa. Quero convidar vocês para lixar e cortar madeira junto, né? Todas nós. Vai ser aqui que vai encaixar? Isso. Tcharam, perfeito. Mais um pouquinho. Você vai encaixar duas espessuras. Tá. Ah, gente, não podia ser fácil, né? Deixa eu testar com esse aqui. Ó. Boa. E já consegue instalar a peça que trava, né? O finalizador que foi impresso em 3D. Foi. E aí a gente vai encaixar nesse buraquinho. Foi. Nosso sistema tá funcionando. E aí agora a gente coloca nesse furo e vem com a nossa trava. Tão bem lixado, né? Tão bem lixado. Isso. Depois a gente coloca aquela que vai ficar aqui por fora. E aí, quase lá, hein? Quase. Tá bem perto. Sim. Agora são os ajustes para deixar mais encaixadinha e redonda, é isso? E as ideias que as meninas complementaram também. A base da infraestrutura elas já conseguiram atingir num tempo super curto. Agora é entender dessas novas funcionalidades e ver até onde elas querem chegar. Então, aqui é um diagrama que a gente usa na parte de elétrica, né? Ele cobre o básico do prático, fica tipo tudo meio aqui juntinho. E a gente brinca, né? Que o nosso sonho era ter tipo uma casinha onde a gente conseguisse simular o que acontece
acontece? Então, o quadrinho de disjuntor tá aqui, ele sai, vem pra caminho que o tomada, fio faz, vem, o interruptor tá aqui, a lâmpada vai estar aqui em cima. A gente entender meio 3D mesmo, né? Na vida real, como que funciona. Às vezes esse 3D podem ser 3 paredinhas mesmo, Exato, né? E aí, cada uma dessas coisas tá em uma parede e a gente consegue ver esse caminho. Ou, às vezes, tô pirando aqui, tá? Mas, às vezes, fazer uma casinha com, sei lá, dobradiça. Nossa, mas elaborada. Missão complexa, né? As ideias evoluíram muito rápido. Uma parede disjuntor, uma parede, essa distribuição de circuito de tomada e interruptor e uma parede de chuveiro. Nossa, um mini chuveirinho, vamos fazer! Então foi crescendo e a gente já começou a posicionar e já virou uma casa. A gente tá pensando nele alto, assim. E não encaixadinho. A gente pode pensar nele encaixadinho. Não, eu não sei. Eu tava pensando alto, mas a gente poderia pensar ele encaixadinho. Eu tava na cabeça só a caixinha. Essa relação, né? Estética com realidade, com didática. Você fala, beleza, então vamos entender o que tá por detrás e olha por trás do diagrama e olha o que acontece atrás. Sim. Vamos fazer cortando mão na massa, então? Bora. No próximo bloco, vamos acompanhar o trabalho colaborativo para que a reprodução do circuito elétrico do Agiliza Lab ganhe forma. Nesse episódio, um grupo de mulheres se uniu para encarar o desafio de melhorar os protótipos de 2 projetos. Uma mesa multifuncional para ocupação dos espaços públicos e um diagrama que simula o circuito elétrico de uma casa e que serve também como material didático. Meninas, elas têm uma clareza do que elas precisam e são super agilizadas. Então, obviamente, a coisa vai rápida e de uma maneira muito bonita de ver. A gente vai simular aqui, né, 3 paredes, seguindo um pouco da lógica que tá ali. Então, a gente vai ter numa parede o quadro de disjuntor, a entrada, né, do poste e tal. E depois a gente vai distribuir esse circuito. E vai ter ainda até um mini chuveirinho pra entender como que é a instalação de chuveiro. Ah, maravilhoso! E dobrável, né? A gente tira um, dobra aqui. Essa ideia é maravilhosa da Fernanda de ficar uma caixinha. E aí, o próximo passo, então, para colocar isso na prática, o que vocês imaginaram fazer? Já criar esse sistema? A gente tem que pensar o desenho da fiação e pensar isso da dobra. Qual que é a melhor estratégia. Vai ficar muito bom. Vai ficar legal demais. Que demais! Para somar conhecimento e trazer uma visão externa ao processo, o time de mulheres vai receber uma convidada muito especial. Bem-vindas de volta, que bom ter vocês aqui. E hoje a gente tem essa presença mais que ilustre da Cíntia. Ela é fundadora da Silo, que é uma organização que fica lá em Resende, tem um laboratório rural super bacana, com uma série de projetos no campo das experimentações, da arte, da tecnologia. A colaboração e a cultura maker dialoga um pouco com a arte experimental, com a ideia de busca, de questionamento sobre a linguagem, sobre a estética, maneiras de se fazer as coisas. E a colaboração, ela se dá muito nessa relação de busca, né? Para complementar aquilo que você precisa para chegar a um resultado. Tenho muitas perguntas, mas eu acho que a gente pode deixar isso para depois, quando a gente colocar a mão na massa. Esse aqui é o diagrama que a gente usa no curso. Para fins práticos, esse diagrama funciona super bem. Mas quando você olha ele assim, você fala, pô, mas na minha casa o disjuntor não tá tão pertinho da tomada, não tá tão perto do interruptor, o interruptor não tá do ladinho da lâmpada. Como é que a gente consegue reproduzir um pouco como esse sistema acontece em casa dentro do curso, na verdade? Então, aí a Fê trouxe a ideia de trazer essas placas que ficariam de pé e criariam os 3 ambientes. E vocês vão poder transportar isso. Uma ideia muito boa que a Fernanda deu foi a gente localizar os dispositivos e essas quinas aqui a gente prender com dobradiça. Aqui a ideia das dobradiças que vão pra cá. Teria que ter uma paredinha que seria a espessura, né, do disjuntor. Aí esse fecha pra frente e esse poderia fechar pra trás. Acho que pra trás não, porque aqui a gente vai estar com todas as caixas pra trás. Esse eu acho que vai ser um desafio nosso, porque, por exemplo, aqui vai ficar na parte de trás, né? Essa caixinha vai ficar aqui, então ela tem uma altura. A gente ficou quebrando a cabeça pra entender como que ia ser o posicionamento das caixas, como elas iam encaixar entre elas, né? Beleza, então essa dobra aqui. E a outra aqui. Mas é exatamente isso. E aí, na hora que viu que já estava funcionando, cortamos as peças. Fecha assim ou assim? Não, essa é de costas. Essa é de costas pra costas. costas. Assim? Isso. Perfeito. Já dá pra medir. Foi muito bacana ter feito com as meninas pra ter esse olhar também de organização prática, assim, como que isso aqui vira uma maletinha, então essa caixa encosta aqui. Ah, que massa. Beleza, a gente tem então a estrutura
já bem avançada. Agora a gente começa a passar a parte da fiação. Cada fio ele tem uma cor específica. O fio azul é sempre o fio neutro, que é o fio que fecha circuitos, aqui no caso em São Paulo, no circuito 110. Todos os fios verdes são o fio terra. Sistemas de 110 fecham o circuito com fase, que é o fio que traz energia, e circuito 220, que é, no caso, o chuveiro, eles fecham com 2 fios fase. Que é o fio, na verdade, que traz energia. Então ele pode ser qualquer outra cor que não azul, verde ou verde com amarelo. A gente tá usando fios de 1,5 para tudo, mas como demonstração. Mas o ideal também é colocar as outras dimensões, porque fio para chuveiro ele tem que ser mais grosso, o fio da iluminação tem um diâmetro menor do que o da tomada. Então, eu acho que isso aqui deu pra gente uma boa ideia, né, de melhorias que são coisas bem técnicas, mas são interessantes de ver. Ó, só que avança, né? Chegaram aqui num sistema bem mais próximo do real do que o que vocês tinham. E agora, o que vocês vão fazer pra terminar, assim, a ideia e que pra apresentação vocês tragam o quê? Traga esse sistema já pronto e funcionando pra conectar isso na tomada e aí a gente testar a luz, a tomada amanhã. Ah, que legal. Ó, tô ansiosa pra ver. Pois é. E colocar as dobradiças também pra virar de fato uma caixinha. Ah, maravilhoso. Que ótimo, né? Chegaram. Bem, o projeto ele consiste nessas chapas de compensado naval que a gente usou para cortar esses moldes, né, que são as peças que montam a mesa. E aí agora o que falta pra gente é instalar a parte dos rodízios, né, que são essas duas rodinhas. E esse material a gente pode achar em que tipo de loja? Por exemplo, esse aqui, né, uma loja de bicicleta. Isso. São todos itens muito fáceis de você encontrar. Compensado em lojas que fornecem esse tipo de material, de madeireiras. Daria já para comprar as peças cortadas para as pessoas poderem transportar isso com mais facilidade para casa. Se a pessoa ela quiser cortar um material que ela já tenha, a gente vai disponibilizar o gabarito, né? Faz aqui um lado, faz o outro, recorta e aí você consegue reaproveitar esse material. A ideia é que esse kit seja facilitado. Parece bem acessível. E aí tá faltando a tampa, que essa é uma parte que a gente tá ainda, né, estudando para poder fazer ela, além de fechar e travar também. Porque aí dá pra transportar algumas coisas aqui dentro. E aí quando levantar, eles estão aqui facinho pra eu montar e tal. E algumas instalações de talvez uma bateria pra gente conseguir iluminar. O mobiliário nômade tem um quadro muito interessante, porque a gente tem uma usuária e uma desenvolvedora pensando a coisa juntos. Então isso já é muito rico. Depois que nós fizemos a listagem dos itens que faltavam, finalizar, ajustar, entender como iam funcionar na mesa, a gente começou pela parte da roda. Aí agora... Mais uma porca agora. Mais uma porca agora. Tá travando na rosca? A entrada tá torta. Acho que as outras foram tão facinhas. Ela deu uma entortada no espiral. A gente prendeu a barra com sargento, com alicate de pressão, por aí. A gente cerrou umas 4 pontas. Foram muitas tentativas. Depois de ter problemas com a montagem das rodas, as makers terão que avançar na parte elétrica que vai iluminar a mesa. No próximo bloco, vamos acompanhar os últimos passos desse desafio. A força da colaboração feminina e os olhares que se complementam fizeram os dois projetos que participam deste episódio evoluírem muito e em pouco tempo. Falta agora terminar de colocar as rodas e implementar a parte elétrica, que vai iluminar a mesa do mobiliário nômade. A gente conseguiu umas porcas novas pro pessoal aqui da casa. Parecem ser do mesmo tamanho. Nessas construções é assim mesmo. Aquilo que você acha que é o mais difícil, às vezes você passa rápido. E às vezes uma coisa que você nem imagina, uma porca, um prego, um parafuso que emperra e toma ali um tempo. Sorte que a gente tava num espaço com infraestrutura. Porque daí nessas horas é onde faz diferença. Porque você vai ali, consegue ter outra ideia, ou consegue achar outra porca, outro parafuso. E com isso concluir as etapas. Foi suada, né? Vamos testar ela rolando no chão? Bora. Tá rolando. Massa. Provado. O carrinho tá ficando com uma cara bem legal mesmo. Mariana, você pode me contar um pouco mais sobre como você pensou a iluminação? A gente pensa numa bateria pequenininha, que viria, Vai enfim, no cantinho. pensar aqui no cantinho. Então ela vem... Aí a gente escolhe mais pra cima, mais pra baixo, sei lá. E tem uma outra coisa, que a fita não pode competir com os produtos. Sim, é verdade. E mais abaixo o acabamento fica mais
discreto. Ó, seria mais ou menos isso aqui. E aí é isso, ela fica bem escondidinha, né? Embaixo acho que realmente fica melhor do que em cima. Vai ser um atrativo pra mesa, pro nosso trabalho até. Vai chamar bastante atenção. Se a gente montar à noite na rua, vai ser incrível. Uau! Colocar as rodinhas, a iluminação. Essas foram as melhorias de hoje. Exato. E essa parte da fita LED que eu acho que deu um tchan pra peça, né? Deu bastante. Incrível, ficou ótimo. Foram 5 dias de colaboração e muito aprendizado. Finalmente, vamos conhecer o resultado. A mesa do mobiliário nômade e o diagrama elétrico do Agiliza Lab. Bem-vindas! Que bom ter vocês aqui hoje. Esse grupo de convidadas ultra especiais para ouvir o que vocês fizeram ao longo dos últimos dias, como foram os trabalhos e onde é que os 2 projetos chegaram. A ideia do mobiliário nômade, ele surgiu como um sistema que pudesse atender as necessidades de pessoas que ocupam espaços públicos. E a Nayê surge justamente como essa pessoa. É isso. Eu tenho uma marca com meu companheiro que chama Ateliê Tauba. Eu faço essas peças de madeira. Atualmente a gente tem uma mesa dobrável, mas ela não é muito prática. E a gente pensou juntas num jeito de fazer ficar mais legal, ficar mais compacto, mais fácil de levar, de trazer, conseguir armazenar produtos dentro, que é legal também. E as meninas também entraram com uma parte muito interessante da iluminação. A gente tem uma expertise bem complementar, né? A gente vem de elétrica, de outra mão na massa. A gente pensou inicialmente num sistema de tomada, mas aí isso fica meio limitado, porque aí você depende de uma rede elétrica. Então a gente veio com essa ideia dos LEDs, que ele é a bateria. E algumas ideias também, acho que de encaixe, né? De como mudar. Eu sinto que a gente conseguiu ter um fit aí bem legal por conta de visões e de experiências bem diferentes, né? E tem mais uma coisa que eu acho muito importante falar sobre o processo, é que foi pensado de uma maneira a ser muito fácil de ser reproduzido. Os arquivos vão ser disponibilizados de maneira open source para que as pessoas possam reproduzir essa mesa e conseguir construir ela em casa. Eu acho que ia ser legal se a gente mostrasse agora ela funcionando, né? Aí puxa esse pé pra cá. Aqui ainda vai precisar ajustar algumas coisinhas, mas já dá pra ver ela funcionando. É mais ou menos esse movimento aqui que a pessoa vai fazer com o carrinho, né? Maravilhoso! Com certeza a gente já pode imaginar uma série de usos. Então abro aqui para as meninas comentarem o que elas acharam. Queria parabenizar vocês. Acho maravilhoso que mulheres estejam entendendo que elas podem sim fazer marcenaria, que elas podem sim pegar uma serra, uma topia e fazer um móvel que atenda às necessidades, né, que ela tem. Me fez pensar muito nesse lugar do coletivo das mulheres, quase que um levante, né, um chamado para as mulheres irem para a rua, né? E eu chamo de levante porque ele vai além de um coletivo fechado, fazer, chamar, mobilizar, ocupar as praças que estão desocupadas, né, fortalecer o comércio local. Então, parabéns. É interessante porque eu fui ouvindo e a mesa tá carente de nome, né? E aí eu pensei, nossa, você falou a palavra levante, eu acho que isso representa muito do que é esse conceito. Eu vejo isso de uma forma muito simbólica e muito forte, que a primeira peça, né, dessa coleção que vai ser Mobiliário Nômade, seja a mesa levante. Então, ela receber esse nome, eu acho que vai ser muito, muito importante, né? Pra marcar esse momento. Acho que é esse o processo, né? Da gente ver o quanto que a partir dos outros olhares, novas ideias vão surgindo, novos nomes, novos produtos. Parabéns, tô torcendo muito pela mesa, pelo mobiliário, pelas novas mesas e novos móveis que vão surgir disso tudo. Bom, e agora vamos passar então pro outro projeto, pro Agiliza Lab. O Agiliza existe com o propósito de ensinar mulheres técnicas básicas de manutenção residencial. Um dos módulos que a gente ensina durante o curso é elétrica prática, né? Então a gente tem esse diagrama que simula uma instalação elétrica residencial, que funciona bem para prática, mas que às vezes é difícil entender, porque o seu disjuntor às vezes tá lá na entrada da sua casa, o seu interruptor tá no banheiro, a sua tomada tá no quarto. Então, com a ajuda das meninas, a gente montou um diagrama 3D. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui o nosso disjuntor geral e vou ligar o circuito de iluminação. Acende, a gente consegue entender. Mas tem todo um outro mundo que acontece de trás. Ele tem duas faces. A gente consegue entender como que os fios saem. Tem um circuito de iluminação, que vem pra cá. Um circuito de uma tomada 110 e um circuito de um chuveiro 220. E o mais legal é que tudo isso saiu do zero, assim. É tudo
Naê, Fer, eu, Mari, pensando juntas e teve muita mão na massa. Eu gostei também bastante do processo de como a gente foi evoluindo a ideia, né? Resultado muito simples, ao mesmo tempo entrega o entendimento, né, que a pessoa precisa ter para compreender esse sistema elétrico dentro de casa. Muito interessante por mostrar que é possível a gente criar metodologias educacionais para sistemas complexos como esse parecerem mais fáceis, e acho que o olhar feminino de vocês para tudo isso é o que é mais bonito. Parabéns. Eu queria entender se vocês pensam, além das aulas que vocês já fazem, se pensam em trazer isso com uma metodologia educacional nas escolas mesmo, real, assim. Também pensando em custo, quanto foi, né? Produzir isso em pouco tempo, provavelmente. Eu fico bem feliz de ouvir esses comentários de vocês, porque não importa o seu gênero, você vai ter uma tomada, você vai ter um interruptor. Por que a gente não é ensinada? Então, tá bem nos planos do Agiliza, sim, levar isso pra escolas e levar isso em outros formatos. O que mais dá pra gente fazer com isso, né? Em termos de tempo, eu sinto que um dia, talvez tendo um manual, assim, esse projetinho disponibilizado, acho que em um dia dá pra fazer, numa boa. Em termos de custo, acho que considerando todos os componentes elétricos, as madeiras, parafusos e tudo mais, isso deve girar em torno de 200 a 300 reais. Mas dá pra fazer também na versão menorzinha, às vezes fazer uma parede só. É legal que dá pra se adequar às diferentes realidades e estimular a curiosidade para que a gente cada vez mais queira ver o que tá além da parede, como as coisas são feitas. Então, obrigada a todas vocês. E uma salva de palmas para os 2 projetos e para todo o trabalho desenvolvido essa semana. Foi um episódio que a colaboração se mostrou muito concreta e muito real e que traduziu em 2 produtos bem incríveis. Eu fiquei bem feliz em ver. Foi uma experiência muito legal e é um projeto que com certeza vai ter possibilidades diferentes de aplicações, ajudando muita gente aí a comercializar seus trabalhos na rua. Os feedbacks que as convidadas trouxeram foram ótimos pra gente, abriram vários caminhos que inclusive a gente tá começando a explorar. E aguarde, hein? Agiliza aí cenas dos próximos capítulos. Valeu! Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.